Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência, ao capítulo. Hoje, na página 46, nós vamos falar da taxa de natalidade no Brasil. Na última aula, nós falamos da taxa de mortalidade no Brasil, que inclusive o livro fala que diminuiu ao longo dos anos, Então, hoje nós vamos falar da taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade? De nascimento, Então, o livro de vocês fala que a taxa de natalidade, ela também, ela vem diminuindo no Brasil. Então, vem diminuindo a morte, mas também vem diminuindo a quantidade de nascimentos de pessoas. Por quê? Esse declínio de nascimentos e mortalidade, nós estamos falando agora de nascimento, ela está relacionada, associada a dois fatores. E quais são esses fatores? Queda na taxa de mortalidade, Ou seja, está nascendo pessoas e quase não estão morrendo, então houve uma queda muito grande. E o processo de urbanização, que ele se intensificou no ano de 1950. O que é a urbanização? As pessoas deixaram o campo para virem morar onde? Na cidade. Então, o livro de vocês diz o seguinte: podemos atribuir esse fato, que é o da urbanização e da diminuição da taxa de morte, a melhorias, das condições de higiene, saúde e infraestrutura e também educação. Então, esse processo de urbanização das pessoas deixarem o campo rural, para virem morar na urbanização, no meio urbano, diminuiu na taxa de mortalidade. Por quê? Porque nós temos, uma condição de higiene melhor, nós temos uma saúde melhor, nós temos uma infraestrutura de educação melhor, e isso ajuda com que o quê? Com que haja o quê? A diminuição de mortes no nascimento. Inclusive, o livro de vocês fala também o seguinte: a introdução de inúmeras leis que foram criadas lá na democracia, que a gente já estudou sobre, que pouco a pouco foram garantindo o quê? A aposentadoria aos idosos que trabalharam, na cidade. Essa aposentadoria, ela chegou para os trabalhadores idosos no ano de 1950, e para os idosos que trabalhavam e moravam no meio rural, que é o campo, ela chegou no ano de 1970. Então, com isso, houve o quê? Houve muita diminuição da taxa de mortalidade no Brasil. No livro de vocês, na página 46, tem um gráfico. Para quem tem livro, eu queria que vocês olhassem, onde fala assim: população nos censos demográficos do ano de 1872 até o ano de 2010. O que é censo ou recenseamento? É pesquisa feita de porta em porta a cada 10 anos, que nós já estudamos sobre. Agora, página 47, ainda falando sobre taxa de mortalidade no Brasil, o livro de vocês fala o seguinte: a urbanização também provocou uma queda nos índices de nascimentos, pois no meio urbano, especialmente nas grandes cidades em geral, as mulheres têm filhos mais tarde. Antigamente era comum as mulheres casarem, com 13 anos, 14 anos, e terem lá 9 filhos, 10 filhos. Com essa vinda da população para o meio urbano, como aqui na cidade de praxe, homens e mulheres trabalharem, isso fez com que as mulheres ficassem o quê? Mais ocupadas, e tivessem filhos o quê? Mais velhas e tivessem uma quantidade de filhos reduzida. Então, antes, se uma mulher, nos anos de 1970, ela tinha em torno de 5 a 6 filhos, no ano de 2010, essa taxa passou de 1 a 2 filhos. E se as mulheres tinham filhos na faixa etária de 13, 14, 15, 16 anos, no ano de 2010, essa faixa etária passou de ser de 25 para cima, entendeu? Então, com isso, houve o quê? A taxa de natalidade diminuída. Por quê? Porque resolveram ter filhos, menos filhos,
Quanto menos filhos você tem, a menor chance de morrer também é grande, né? E o livro de vocês diz o seguinte: com a urbanização e a concentração populacional em grandes centros urbanos, também a idade média de pessoas se casarem aumentou e, consequentemente, a média de filhos por família diminuiu. Então, hoje as pessoas casam mais tarde e têm menos filhos, depois que elas mudaram de onde? Do meio rural para o meio urbano. O livro de vocês ainda fala o seguinte: há ainda o fato de que nas cidades, geralmente, o número de filhos é menor do que no meio rural. Por quê? Porque os cuidados para criá-los dentro de uma cidade, eles são maiores. Por que são maiores? No campo, tem espaço para uma criança brincar. Dentro de uma cidade, o espaço ele é pequeno para as crianças brincarem. A necessidade, né, de você ter que levar uma criança na escola por perigo de carro, aqui é maior, no campo já não é assim, né? O custo de vida de uma criança na cidade ele é maior do que no campo, né? Dentre outros motivos. O livro de vocês fala assim: além disso, no campo é comum, aqui fala os mais novos, mas não são os mais novos, são os mais velhos, ajudarem a família nas tarefas de casa, né? A gente vê, ainda existe isso na fazenda. As crianças mais velhas, elas costumam ajudar a criar, a educar os irmãos mais novos, ajudarem nas tarefas de casa dos irmãos mais novos, enquanto que aqui na cidade não há esse tempo, fica mais difícil, tá? Então, esse é um dos motivos também que faz com que tenha menos crianças, as famílias tenham menos filhos e com isso diminua o quê? A taxa de mortalidade, de nascimento. Apesar de terem diminuído o modo significativo nas últimas décadas, os índices de natalidade no Brasil ainda são relativamente altos. Embora o livro de vocês fala que a taxa de natalidade no Brasil ela diminuiu do ano de 1875 até o ano de 2010, em vista de outros países, o Brasil ainda continua o quê? O índice ele continua ainda alto de natalidade. Nos Estados Unidos, a taxa de nascimento é de 12,6%, no Japão e na Suécia é de 8,4%, enquanto que no Brasil, no período, o livro de vocês fala de 2000 até 2010, ele chega a 18%. Então, embora tenha diminuído, ele ainda consegue ser maior do que o país subdesenvolvido, né? Porém, ainda existem países, né? O livro de vocês fala que existem países que o crescimento demográfico ele ainda existe. Quais são esses países? Níger, lá a taxa de natalidade lá é 47,6%. Tem a Uganda também, que não é novidade para vocês, a gente falou muito já sobre esse país, né? Lá a taxa de natalidade é 45,8%. Tem a Somália, que a taxa de natalidade é 44,1%, e tem o Haiti, onde a taxa de natalidade é 35,8%. Então, o Brasil ele sofreu sim um declínio, uma diminuição na taxa de natalidade. Porém, em relação a outros países subdesenvolvidos como Estados Unidos, a gente ainda mantém em alta no ano de 2000 a 2010. E existem os principais países aonde a taxa de natalidade ela é enorme. Olha para vocês verem, no Níger, quase 50% ainda, né, de natalidade, de taxa de natalidade. Então, nós falamos sobre taxa de natalidade, página 46 e 47. Na página 47, eu quero que vocês respondam número 1 e o 2, letra A e B. 1 e 2. E eu vou passar agora para a próxima página.